tudo bem? Hoje eu vou fazer uma videoaula de geografia para quem está precisando de ajuda para essa N3, o nosso segundo trimestre. Espero que vocês gostem da minha videoaula. Nosso primeiro assunto de hoje é sobre regionalizações do Brasil. Mas antes de eu começar a explicar, precisamos saber o que são regionalizações. Regionalizar nada mais é do que pegar um território e dividir em várias partes ou porções, levando em base aspectos geográficos. Com relação à regionalização do Brasil, o IBGE é o órgão responsável por essa divisão. A primeira regionalização do IBGE foi em 1942, porém ela era totalmente diferente da que conhecemos hoje, pois levava em conta somente aspectos naturais. Logo, as regiões eram totalmente diferentes das que conhecemos hoje. Mais tarde, o IBGE passou a também levar em consideração os aspectos socioeconômicos, então fez a regionalização oficial que temos atualmente, que é dividida em 5 regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro e Oeste. Agora vamos estudá-las cada uma separadamente. Bom, agora eu vou explicar um pouco sobre cada região brasileira, usando como base a regionalização do IBGE. Mas primeiro, gostaria de fazer um comentário. Um bom aluno de geografia é aquele aluno que consegue interligar informações. Mas como assim? Eu vou dar um exemplo bem estranho, mas vocês vão entender. Vamos supor que eu diga para vocês que o país da Indonésia se encontra sob a linha do Equador. Bom, o que vocês têm de presumir com isso? Que lá deve ser um país quente, que lá deve ter uma floresta parecida com a Amazônia, que lá deve chover muito, assim como na Amazônia. Bom, é só isso. É simplesmente interligar informações, porque você tem que saber que na região do Equador temos o clima quente e logo isso provoca chuvas. Ou seja, não é nada muito difícil, apenas esteja atento e sempre quando ouvir uma informação, tente linká-la com outra se você já conhece. Bom, agora vamos lá, que eu vou explicar cada uma das regiões segundo o IBGE. Vamos lá. A primeira região que iremos falar sobre é a região sul. Ela possui o clima subtropical e uma vegetação com mistura de campos, mata das araucárias e mata atlântica. Ela é formada pelos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina e é a menor das regiões brasileiras, que apresenta a melhor condição de vida do país. Ela possui um grande número de imigrantes, principalmente italianos e alemães, que vieram para cá no tempo colonial. Esses mesmos imigrantes se dedicaram à agricultura e depois com dinheiro acumulado investiram em indústrias. O fato da região sul fazer fronteira com outros países e de possuir um bom número de estradas e rodovias facilitou o desenvolvimento da região. Possui uma agricultura agropecuária moderna e é bom vocês guardarem o nome de algumas cidades bem desenvolvidas, como Blumenau, Curitiba, Caxias do Sul e Porto Alegre. A região Nordeste possui o clima tropical ou semiárido, dependendo da região, e a vegetação que predomina é a caatinga, a mata dos cocais e o cerrado. É formada pelos estados de Maranhão, Piauí, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. É uma região de grandes contrastes sociais, econômicos, naturais e culturais. E para estudarmos o Nordeste, iremos dividir em 4 partes. São elas: Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte, como vocês podem ver no mapa. A Zona da Mata foi a primeira área do Brasil a ser povoada e também a primeira área a se desenvolver economicamente, também devido à cana-de-açúcar, o algodão, o tabaco, a pecuária e o cacau. Porém, com o declínio desses produtos, o espaço se tornou decadente e de repulsão, e até hoje ainda há plantação de cana, cacau e tabaco, mas não como era antes. O agreste, desde o período colonial, foi utilizado para a produção de gêneros alimentícios básicos, como carne, leite e couro, com o objetivo de sustentar a zona da mata, e isso continua de certa maneira até hoje. O sertão, por sua vez, sempre foi uma área pouco desenvolvida devido às secas causadas pelas irregularidades das chuvas. A principal atividade econômica da área é o cultivo de frutas. A transposição do Rio São Francisco, teoricamente, pretende facilitar o plantio na região para as famílias mais pobres. Porém, tudo indica que a transposição pretende mesmo beneficiar os grandes produtores de frutas e facilitar a expansão agropecuária.
região meio-norte, assim como a Agreste, produz gêneros básicos. Porém, com a presença da mata dos cocais na região, é comum a extração do babaçu e da cera de carnaúba. Com isso, a região vem se desenvolvendo aos poucos, atraindo cada vez mais um maior número de famílias produtoras. A região sudeste possui o clima em sua grande parte como tropical de altitude, com pedaços de tropical normal, e a vegetação é na sua maioria mata atlântica. Formada pelos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, é a região mais populosa, que possui o maior número de pessoas, e mais povoada, com o maior número de pessoas por metro quadrado, ou seja, mais densa. É a região mais urbanizada do Brasil e de maior PIB do país. Nela estão as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, que são as grandes metrópoles nacionais. Se interligarmos a cidade de São Paulo e a cidade do Rio, encontraremos o maior parque industrial da América Latina, região chamada de Vale do Paraíba. Nessa região, as desigualdades sociais são bem evidentes e os índices de violência são altos. A região centro-oeste possui clima tropical e a vegetação em sua maior parte é o cerrado. Porém, dentro dela também está o Pantanal e contém traços da Amazônia. Formada pelo Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e o Distrito Federal, não se esqueçam, é a segunda maior região territorial do Brasil e vem crescendo economicamente e populacionalmente nas últimas décadas, devido à expansão da agricultura, à soja e para a pecuária em direção à floresta amazônica. A região centro-oeste, historicamente, passou a se desenvolver a partir da década de 40, devido a iniciativas do governo, como a criação de Brasília, a construção de rodovias de integração nacional, a construção de usinas hidrelétricas e a construção do gasoduto Bolívia-Brasil. Cidades importantes para vocês lembrarem é Cuiabá, Campo Grande e Dourados. São cidades industrializadas. Agora, vamos dar uma atenção especial à região norte, já que vai cair o capítulo 1 do módulo 24 na prova. A região norte é composta pelos estados do Acre, Amazonas, Pará, Amapá, Roraima, Rondônia e Tocantins. É a maior região do país, a menos povoada e também a menos populosa. As áreas mais ocupadas são as capitais dos estados, como Manaus, de Amazonas, e Belém, do Pará. Bom, primeiro vamos dar umas estudadas nos conceitos de Amazônia. Temos a Amazônia continental, ou se vocês preferirem, a Amazônia internacional, ou ainda Pan-Amazônia, que representa todos os países que possuem a floresta amazônica e sua bacia hidrográfica em seus territórios. Esses países são Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana. Outro conceito de Amazônia que devemos saber é o conceito de Amazônia Legal. A Amazônia Legal foi criada em 1966 pelo Sudã, com o objetivo de delimitar o espaço territorial da floresta para que o governo pudesse, por meio de conceder incentivos fiscais a empresas ou pessoas que quisessem investir na região. Agora vamos falar de alguns aspectos físicos da região norte. A região norte conta com um relevo de altitude baixa, com extensas planícies. São terras em linha reta, digamos assim. As terras mais altas se encontram ao extremo norte, onde também está o Pico da Neblina, ponto de maior altitude do país. A região também conta com a maior bacia hidrográfica do planeta, que estabelece um ciclo hidrológico de influência mundial. Um ciclo hidrológico nada mais é do que aquele ciclo da água, de que a água evapora, chove, cai na água, evapora e passa para os animais também. Lembrando que o rio Amazonas é formado pela junção do Rio Negro com o Rio Solimões, e é importante vocês saberem isso. O clima é o equatorial úmido, que possui um grande número de chuvas e os índices de temperatura são altos o ano inteiro. E a floresta predominante é a tropical pluvial, ou se vocês preferirem, a floresta equatorial, que é a nossa floresta amazônica. Agora vamos falar um pouco da construção da região norte. A região norte começou em 1870 com a povoação da região com o extrativismo do látex e da castanha do Pará. Com o fim do ciclo da borracha, essas atividades perderam sua grande importância. Durante um tempo, a região foi uma zona de repulsão, até que durante o governo militar foram instituídas algumas medidas na tentativa de impulsionar a região norte.
Entre essas medidas estão a criação do Sudã, órgão responsável pelo desenvolvimento da região, a construção de rodovias de integração nacional, como a Transamazônica, está inacabada, a distribuição de terras públicas a famílias interessadas, a criação do programa Grande Carajás e a criação da Zona Franca de Manaus. A partir de 1970, o governo passou a incentivar grandes empresas e o agronegócio na região, o que depois levou a diversos conflitos de interesses entre os grileiros, madeireiros, poceiros, garimpeiros, grupos indígenas, pequenos produtores, fazendeiros e grandes empresas. Esses conflitos se estendem até hoje. Bom, agora irei falar um pouco da biodiversidade da região amazônica. A região amazônica possui aproximadamente 20% de todas as espécies vivas do planeta, e grande parte delas existem apenas lá. Além de que a região amazônica é responsável por mais de 50% das chuvas que caem no resto do país. Bom, eu apresentei esses números para que vocês possam ver e entender como a região amazônica é importante para o mundo e para você. Por esses e outros motivos, cada vez mais estamos preocupados com a preservação dessa região, que sofre diariamente com a expansão da agropecuária, a expansão urbana e a exploração da madeira. Em 1972, durante a Conferência de Estocolmo, surgiu o conceito de desenvolvimento sustentável. E desde então, atingir o desenvolvimento sustentável vem sendo uma das grandes tarefas da humanidade. O nosso material de estudo lembra a criação de reservas extrativistas como uma prática sustentável. Sugerida por Chico Mendes, essa ideia propõe a utilização de unidades de conservação da floresta por famílias, que por sua vez poderão usufruir da reserva para sua subsistência. Bom, agora eu vou explicar para vocês como se deu a formação do território brasileiro. O território brasileiro começou a obter características relevantes a partir da interferência portuguesa no território. A interferência dos países europeus em outros se deu a partir do início do processo da globalização, ou seja, das grandes navegações e da primeira DIT, a Divisão Internacional do Trabalho. Essas viagens aconteciam para buscar riquezas em outros territórios e providenciar a acumulação primitiva de capital, que possibilitaria a entrada dos países europeus na próxima fase do capitalismo. A Inglaterra comandou esse processo, iniciando a primeira Revolução Industrial. Antes dos portugueses, o território brasileiro não poderia ser conhecido como Estado-nação. Era um território indefinido e sem limites. A partir da entrada deles no território, essa configuração é alterada. O Tratado de Tordesilhas é o primeiro a impor um limite na terra, sendo um acordo entre Espanha e Portugal. Com a chegada dos portugueses e a decisão de explorar o território, o rei concede as sesmarias, que são pedaços de terras, a nobres para garantir a posse da terra. O primeiro ciclo econômico do Brasil é o ciclo do pau-brasil. Para explorar a madeira para produzir a tinta vermelha, os portugueses se estabeleceram no litoral, construindo as chamadas feitorias. O ciclo posterior foi o ciclo da cana-de-açúcar, que levou ao desenvolvimento da costa do Nordeste brasileiro. Porém, ele entrou em decadência devido à concorrência com as Antilhas Holandesas, que são ilhas que se situavam na América Central. A pecuária levou as pessoas a migrarem para os sertões brasileiros, e o avanço na terra teve grande contribuição das bandeiras e das entradas. O ciclo do ouro levou à ocupação do Sudeste brasileiro, com foco em Minas Gerais. No mesmo período, as drogas dos sertões atraíram as pessoas para a Amazônia, e o ciclo da borracha em seguida atraiu as pessoas para o norte do país também. O Tratado de Madrid pôs fim à divisão que existia entre Portugal e Espanha, reconhecendo as fronteiras que Portugal expandiu além do Tratado de Tordesilhas. Com a cafeicultura, o Sul e o Sudeste receberam atenção. Com o fim do tráfico negreiro, foi estimulada a vida de imigrantes e São Paulo se tornou o polo econômico do país. Com o declínio da cafeicultura, pelo uso indiscriminado da terra, a abolição da escravatura e as pragas das lavouras, começou o desenvolvimento industrial da região, que mais tarde se destacaria nesse processo.
Eu vou primeiro agradecer a Isabela por ter pego esse resumo que ela fez para vocês e utilizado agora para explicar a história. Mas eu irei lembrar agora alguns pontos importantes e de certa maneira darei uma resumida nesse texto, levando em consideração os aspectos da geografia. O território brasileiro e sua produção agropecuária sempre foi voltada para os interesses externos. Por exemplo, quando a demanda do mundo era por cana-de-açúcar, produzimos cana. Quando era por café, produzimos café. E pelo visto, hoje em dia, ela é por soja. Então, produzimos soja. Isso levou a uma ocupação totalmente desorganizada do Brasil, formando o que chamamos de áreas de atração e repulsão. Um exemplo de área de atração seria o centro-oeste hoje, que não para de se expandir devido à expansão da soja em direção à Amazônia. E uma área de repulsão seria exatamente o contrário, quando a soja virasse um produto não mais requerido pelo mercado internacional e abandonássemos as plantações de soja na região centro-oeste, indo para outras regiões do país. Vale lembrar que mesmo com a mudança da acumulação de capital primitiva, que é que ocorre por meio de exploração das colônias, para a acumulação capitalista, que é por meio de venda de produtos industrializados aos países pobres, o Brasil não deixou de ser manipulado pelos interesses externos.